Bom dia, amigos da Band News FM. Eu sou Renata Menezes. É sábado de manhã. Você já sabe que o seu encontro é comigo para você começar bem o seu final de semana. Você que acompanha a gente no seu rádio e também no seu canal do YouTube, onde você pode não só ouvir, como me ver e ver os meus convidados, as minhas convidadas de hoje. Garanto que a gente vai juntinho aqui até as 10 da manhã, no Capricho, com entrevistados que vão trazer informações, novidades, muita coisa para você aprender e para você se organizar aí. Quem sabe você está precisando tomar alguma decisão, está precisando ajudar alguém. Então se liga, aumenta o volume do seu rádio, porque hoje eu já vou começar o programa com uma convidada muito especial, a médica neurologista Maria Clara Amorim, que está aqui comigo hoje para falar de um tema que é muito novo para mim, talvez seja para você também, que é o uso da toxina botulínica, que é o famoso Botox, em situações que não são estéticas. Primeiro, seja bem-vinda, doutora, e explica pra gente que universo é esse e de outras aplicações do Botox. Primeiramente, agradecer o convite, um prazer imenso estar aqui com você. E sim, Botox é utilizado além da estética e muitas pessoas que precisariam utilizá-lo não sabem disso. Exemplos, né? Posso citar diversos. Pacientes acamados pelas diversas situações, seja uma demência avançada, seja um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, o famoso AVC, seja um paciente que passou por uma neurocirurgia, por um tumor cerebral, por exemplo, e ficou com alguma sequela no corpo, seja uma rigidez no braço, seja uma dificuldade para abertura de mão, seja uma dificuldade para abertura da perna, pelos próprios cuidadores, para a troca de uma fralda, por exemplo. Fora diversas outras situações, por exemplo, na dor de cabeça, outro exemplo em pacientes que têm distúrbios do movimento, às vezes aquele paciente que pisca o tempo todo, ou pacientes que têm espasmos na face, que também é um problema que o neurologista trata, e uma das formas de tratar também é com a toxina botulínica. Então, existe um mundo na neurologia que a toxina botulínica é bem-vinda, e poucas pessoas têm o acesso a essa informação e muitas vezes tendo o direito de utilizá-lo, né? Nossa, isso é muito especial. Realmente, assim, é um tema muito curioso, muito novo, muito possível de ajudar muita gente, né? Porque quando a gente fala de Botox, a gente está sempre falando de melhorar a aparência física, né? O uso do Botox que ficou conhecido pra gente é aquela ruguinha no olho, o Botox preventivo para quem ainda é mais jovem, o Botox, enfim, para quem já tem mais idade, quer mudar um pouco. Mas, assim, queria entender, doutora, de uma maneira mais específica, assim, de que forma o Botox pode ajudar? A única coisa que eu já tinha ouvido falar sobre esse assunto é o Botox para quem tem muita sudorese nas mãos. Então, que magia é essa do Botox que ele consegue, desde deixar a pessoa com aparência mais jovem, até ser aplicado nesses diversos pontos aí do corpo? Como é que o Botox age? A minha pergunta é essa. Como é que o Botox age no corpo para fazer essa magia acontecer? Vamos lá. Se eu estou falando de um paciente com espasticidade ou com distonia, um tipo de distúrbio do movimento, por exemplo, o Botox vai agir bloqueando ali uma substância responsável por aquele movimento do músculo ou por aquela rigidez do músculo. Então, vai acabar relaxando aquela musculatura. Mas se eu estou falando no tratamento de alguma síndrome dolorosa, por exemplo, como a fibromialgia ou como a própria enxaqueca, o mecanismo não é pelo relaxamento do músculo, mas por bloquear neurotransmissores que vão estar relacionados com aquela dor. Então, o Botox age dessas duas formas, tanto relaxando a musculatura, tanto bloqueando neurotransmissores responsáveis por aquela dor. Então, é um mecanismo, assim, fantástico e que traz excelentes resultados. Gente, eu estou chocada. Eu tenho certeza que você aí na sua casa, no seu carro, também está. Porque o Botox trazer todos esses benefícios, realmente, assim, é uma novidade para muita gente. Isso vai de questões do dia a dia, pequenos incômodos do dia a dia, até pacientes mais graves, né? Perfeito. Queria começar fazendo essa gradação. Vou começar do mais simples. Como a gente falou, a questão da sudorese, né? Quem tem, Sim. fica muito suado, agora o verão tá chegando, tem gente que tem muito incômodo, né? Porque fica realmente excessivamente suado.
Como é que é esse uso? É nessa coisa do bloqueio do neurotransmissor, então? Exatamente, assim. Essa da sudorese vai fugir um pouco da minha área, porque eu sou neurologista. Então, a questão da hiperidrose está mais ali pro lado da dermatologia. Mas sim, a questão de bloquear a liberação, né, desse suor tem relação com a toxina botulínica. No meu caso, eu não trabalho, antes que alguém me pergunte querendo Não conhecer. pode procurar o consultório da doutora. Aí não é o caso, tá? Mas você aí que tem o suor excessivo já sabe que Que procurando um também é uma dermatologista indicação. Perfeito, pode ir atrás. perfeito. No meu caso, são casos relacionados à neurologia. Pacientes que eu vou tratar como um todo, né? Desde fazer a consulta, desde prescrever o melhor medicamento e até ajudá-lo naquela reabilitação. Então, é outro ponto. A toxina botulínica é uma das ferramentas para reabilitar aquele paciente. Muitas pessoas acham que teve o AVC, chegou ali no fim da linha. A partir do momento que ele sofre algum evento neurológico, seja o AVC, seja uma cirurgia neurológica, por exemplo, não chegou o fim da linha naquele momento. A partir dali, existe um mundo de possibilidades. A reabilitação é um caminho e a toxina botulínica ajuda muito nessa reabilitação. Por quê? As sequelas desse paciente ali, a gente ia começar pelos mais simples, né? Já pulei para o mais grave, desculpa. Não tem problema. Vai lá. Então, a gente vai do mais grave para o mais simples. Você que está ligando o seu rádio agora, eu estou aqui conversando com a doutora Maria Clara Amorim. Perfeito. Sobre o uso do Botox em situações para além do uso estético. Então, vamos lá. Correto. Vou começar pelo mais grave, depois a gente vai pelo mais simples. O mais grave, vamos pensar assim, pacientes que estão com alguma limitação de movimento. Então, paciente que sofreu um AVC ou sofreu uma neurocirurgia e está com um bracinho rígido, onde não está conseguindo fazer um movimento, pegar um objeto, segurar um garfo, porque a mão está muito fechada e não consegue abrir, muitas vezes pela própria espasticidade. Então, a gente precisa reabilitar. A gente vai ter o apoio, né, dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, de toda uma equipe para ajudar naquela reabilitação, mas a toxina vai auxiliar na reabilitação daquele músculo, porque a partir do relaxamento daquele músculo, o paciente vai conseguir ter a abertura da mão, aquele profissional vai poder trabalhar melhor aquela mão, e aos poucos o paciente que está com uma limitação de função, ele vai voltar aos poucos a retornar às suas atividades. Então, a toxina para esse paciente vai ajudar não só na sua função, vai trazer dignidade, vai trazer qualidade de vida, autoestima, porque muita gente, aquela postura anormal incomoda esse paciente. Então, a toxina vai melhorar em diversos aspectos da vida dele. Situações mais simples, se a gente quiser citar, ou agora já, né? Vamos lá. Eu tô aqui, ó, só você em casa, você pode até anotar. Porque todo mundo conhece alguém, ou tem alguém na família, ou tem um vizinho, ou até tá passando por essa situação. E às vezes é isso, né, doutora? Sim. Aconteceu essa situação aqui, é o fim da linha no caso do AVC, né? E tem tantos tratamentos possíveis, a medicina avança tanto a cada dia. De repente a gente está falando aqui para alguém que pode verdadeiramente ter uma melhora de qualidade de vida, né? O envelhecimento chega para todo mundo, né? Então, muitos pacientes que envelheceram e desenvolveram uma demência, um exemplo, e essa demência trouxe imobilidade para esse paciente, e que aos poucos essa imobilidade pode também trazer uma postura normal, uma dificuldade para manuseio na hora da higiene desse paciente. Então, eu já tive diversas situações onde o cuidador me agradece, a esposa do paciente que está sendo cuidado me agradece. Doutora, para dar um banho estava sendo muito difícil, para trocar uma fralda estava sendo muito difícil. E justamente por conta da rigidez do corpo. Para abrir a perna é difícil, para esticar a perna muitas vezes é difícil, para fazer a higiene entre os dedos das mãos às vezes é muito difícil. E a toxina está aí para ajudar também esses cuidadores, porque a gente sabe que quem cuida tem que ser cuidado. E muitas vezes a dificuldade no dia a dia daquele paciente, pequenas coisas, pode ser pequeno para quem está vendo, mas para quem passa é muito difícil. Sim, com certeza. E com certeza, assim, qualquer melhora na qualidade de vida, ela causa, assim, uma cadeia, né, um encadeamento de coisas positivas que vão reverberando ali na saúde daquela pessoa e de quem está perto. Você falou no comecinho da nossa entrevista, doutora, de pacientes que têm tremor na face, perfeito, algumas outras questões que são musculares e que a neurologia pode tratar e cuidar. Fiquei curiosa, queria entender melhor essa aplicação. Vamos lá.
não sei se a pessoa que está me assistindo, me ouvindo, tem um amigo, um conhecido que acaba tendo o que a gente chama de espasmos na face. Às vezes pode ser um piscamento, pode ser puxar a boquinha um pouquinho para o lado. Isso pode acontecer de forma natural, assim, não tem uma explicação para isso, mas pode ser consequência de uma paralisia facial. Pacientes que têm paralisia facial depois podem desenvolver essa sequela de espasmo facial. Não é tão raro quanto se parece, assim, por mais que pareça ser algo raro, tem muitos pacientes que sofrem com isso e acham que vão precisar sofrer com isso a vida toda porque não tem tratamento. Mas tem, a doutora já tem, avisar que tem. Exatamente. E que já tentaram opções orais, né, opções medicamentosas, mas que não trouxeram tanto benefício assim. E quando descobrem que existe essa solução, a qualidade de vida muda, porque mexe com a autoestima, nesse caso, mexe com a própria estética, apesar de que a gente não vai estar tratando a estética, vai estar tratando o movimento anormal daquela face. Existem movimentos anormais de outras partes do corpo. Alguns pacientes têm uma dificuldade para escrita porque faz um movimentozinho com o dedo involuntário. A toxina botulínica também pode ajudar nesse aspecto. Então, todo movimento anormal que a gente caracterize como um distúrbio do movimento, que a gente investigue, não encontre uma causa tratável, digamos assim, podemos utilizar a toxina botulínica como aliada para melhorar aquela função e melhorar a autoestima daquele paciente que está prejudicada também, né? Fantástico. E pode ser em pessoas de qualquer idade, doutora? Qualquer idade. Inclusive crianças? Inclusive crianças. Na bula da toxina, são crianças a partir de 2 anos de idade. E crianças, eu trato muitas crianças hoje com sequelas de paralisia cerebral. São aquelas crianças que ou durante o nascimento tiveram alguma intercorrência ou na própria gestação. E esse termo, né, paralisia cerebral, a gente não utiliza mais, mas são pacientes que têm alguma sequela que ali ocorre desde a infância que não progridem, digamos assim, mas que a progressão é secundária, muitas vezes, à própria espasticidade, e que aí a gente precisa tratar a espasticidade para desenvolver a função daquele paciente e reabilitar aquele paciente. E essa espasticidade que você fala, doutora, é essa possibilidade do músculo de fazer o movimento. Perfeito. Olha, eu tô quase aluna de medicina, gente. Eu usei os termos aqui, espasticidade, mas não expliquei. Então, é uma rigidez anormal daquele membro, né? Os pacientes com paralisia cerebral, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral, eles, ao longo do tempo, eles vão desenvolver espasticidade por uma doença não tratada, digamos assim. Se a gente não tem acesso à fisioterapia, se a gente não tem acesso a até mesmo algumas cirurgias que vão favorecer o alongamento daquele membro, a gente pode, no futuro dessas crianças, ter uma rigidez excessiva naquele membro que pode comprometer até a função, assim, de levar um alimento até a boca, de caminhar, por exemplo. Às vezes é uma criança que anda na ponta dos pés na infância, e que a causa já foi investigada, não foi identificada uma causa para aquilo e precisa de tratamento. A toxina botulínica também é um tratamento para aquela criança que anda na ponta dos pés. Fantástico. São muitos usos, né? São muitas finalidades. Doutora, com certeza tem um monte de gente ouvindo a gente ou acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube. Você que ligou o seu rádio agora, estou conversando com a doutora Maria Clara Amorim, que é neurologista, está falando da aplicação do Botox em situações neurológicas, que não é o Botox ali que usa para fins estéticos, que é usado para fins estéticos. Como é que faz para acessar esse tratamento? Tem esse tratamento na rede particular, na rede pública? Como é que faz? Porque com certeza está cheio de gente aqui querendo saber, querendo fazer uso. A toxina botulínica hoje, ela tem indicações específicas. Então, pacientes com espasticidade, que é essa rigidez excessiva, secundária a um AVC, secundária a uma neurocirurgia, secundária ao envelhecimento, essas condições já estão no chamado rol da ANS, ou seja, todos os convênios de saúde têm cobertura ao uso da toxina botulínica. Isso é incontestável. Assim como os pacientes com distonias, que são distúrbios do movimento, que representam ali contraturas excessivas de um músculo ou movimentos anormais. E isso daí também está no rol da ANS. Todos os convênios têm cobertura para a liberação de toxina botulínica para este fim.
No SUS, a gente tem 3 locais aqui em Salvador, onde a gente consegue realizar o tratamento com a toxina botulínica, tanto o CEPRED, tanto o Hospital das Clínicas e para crianças o Matagon Gesteira. São locais que precisam de encaminhamento, ou seja, a pessoa precisa ser avaliada por um neurologista ou um ortopedista ou um neurocirurgião, receber a indicação do uso da toxina botulínica. Esse profissional vai preencher todos os documentos de encaminhamento. Esses documentos podem ser encontrados no site da própria CESAB, escrevendo lá no Google toxina botulínica CESAB. Vai abrir um formulário onde tem todos os documentos necessários. Esse profissional preenche esses formulários, manda o paciente levar a um desses locais para dar entrada no pedido da toxina botulínica. Então, sim, hoje um tratamento que é encontrado no SUS, é encontrado através de todos os convênios de saúde e também, claro, pode ser feito de forma particular, mas talvez não seja necessário. Tá certo. Olha, eu quero te agradecer demais, doutora Maria Clara. Realmente, assim, hoje eu sempre aprendo com os meus entrevistados e entrevistadas. Tem dia que eu aprendo mais e hoje parece que vai ser um dia como esse. Obrigada demais pela sua presença. Obrigada. Viu? Um prazer te receber aqui e volte sempre. Quem quiser procurar mais, saber mais do seu trabalho, onde é que pode encontrar? Pode me encontrar no Instagram, mariaclara.neurologia. Lá tem meu contato, tem os locais de atendimento. Lá eu falo muito sobre enxaqueca, porque a toxina botulínica também é utilizada no tratamento da enxaqueca. Que maravilha! Meu povo da enxaqueca! Eu não citei aqui na entrevista, mas pacientes que são refratários a medicações orais, que já tentaram alguns outros tratamentos, ou até mesmo que não tentaram e querem iniciar pela toxina botulínica, pela gravidade dos sintomas, a toxina botulínica também é indicada. Maravilha. Então é enxaqueca, questões de pessoas que sofreram AVC, tem crianças, dá para mergulhar fundo nesse assunto lá no Instagram da doutora Maria Clara Morim. Você pode procurar mais informações. Doutora, obrigada demais pela sua presença aqui e parabéns pelo trabalho tão inovador e que deve estar trazendo qualidade de vida para tanta gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada demais. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e a gente volta já já no Band News Entrevista. Não sai daí. Band News Entrevista de volta. Eu sou Renata Menezes com você nessa manhã de sábado. Você sabe que você começa o seu final de semana sempre comigo. De segunda a sexta a gente está juntinho ao vivo no Band Mulher, 1h30 da tarde, mas no sábado o nosso encontro é aqui na Band News. Eu estou sempre aqui com convidados especiais, a gente está sempre aprendendo juntos e você também consegue acompanhar o nosso programa no nosso canal do YouTube. Estamos entrando aqui no nosso segundo bloco e a gente segue falando de saúde. Eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Vitor Almeida, que é endocrinologista, e veio falar com a gente sobre um tema que a gente fala, mas tem que sempre voltar. Diabetes, uma questão de saúde pública, né? Uma questão super importante. Seja bem-vindo, doutor. Um prazer te receber aqui, viu? O prazer é todo meu, Renata. É uma honra participar aqui do Band News, do Band News Entrevista. Exatamente, Band News Entrevista. E falar de diabetes, que é uma doença que tem sido cada vez mais diagnosticada, né? Aqui no Brasil a gente tem mais de 15 milhões de pessoas com diagnóstico. Infelizmente, parte delas, em grande número, não sabem do diagnóstico. Então, eu já ia começar por aí, viu, doutor? Porque assim, a vida da gente é tão corrida, é tanta coisa que a gente tem para fazer. Vou até me incluir aqui. A gente às vezes passa tanto tempo sem fazer os exames de rotina, e isso é um perigo, né? Porque às vezes a gente são doenças silenciosas, é o caso da diabetes, né? E o diagnóstico vem com aquele exame de sangue de rotina normal que a gente faz, ou tem alguma forma da gente perceber no dia a dia, o nosso corpo dar sinais dessa doença? Existem sinais que o corpo dá. Por exemplo, se a gente estiver falando de diabetes tipo 2, que é o mais comum, em torno de 90% das pessoas com diabetes têm esse tipo de diabetes tipo 2. Então, ele está muito relacionado com ganho de peso. A pessoa começa a ganhar peso e não sabe o porquê. Isso está relacionado a uma produção excessiva de insulina. O corpo ele perde a capacidade de produzir, de ter o metabolismo da glicose de forma adequada, e para isso ele produz mais insulina. Só que insulina é um hormônio anabolizante, então a pessoa começa a ganhar mais peso, começa a aumentar o peso, mais gordura distribuída no corpo. É um sinal.
A outra é sede excessiva. Quando a pessoa começa a ter uma sede excessiva sem uma causa justificada, pode ter como causa a alta concentração de açúcar no sangue. A urina também em excesso, a pessoa está indo muito ao banheiro, pode ser um sinal de que está com hiperglicemia, o excesso, o açúcar muito elevado. Então, existem alguns sinais que o corpo dá quando apresenta já a doença em atividade. Entretanto, é importante sim manter uma conduta sempre preventiva para, em caso de diagnóstico precoce, você conseguir iniciar o tratamento o quanto antes, ou até evitar o risco da doença, porque existem exames que conseguem observar isso, e a pessoa com isso evita ter complicações da doença mal controlada. Nossa, isso é super importante, Sim. doutor. Antes da gente começar aqui esse bloco, a gente estava no intervalo, eu estava conversando com o doutor Vitor, e ele me contou que ele é um paciente diabético, ele tem diabetes. E eu fiquei muito surpresa com isso e pensando na conexão muito positiva que isso pode trazer com os pacientes, porque eu estou aqui conversando com o doutor Vitor, ele super saudável, uma pessoa ativa, então isso traz muita clareza para as pessoas que o senhor acompanha e atende, né? Porque o senhor pode compartilhar justamente do seu dia a dia, da sua rotina, e tem vida saudável com diabetes, né, doutor? Com certeza. O tratamento, o cuidado da doença, ele vai lhe dar uma vida normal. Muitas pessoas acreditam que com o diabetes ela já tem um final de vida previsto de sofrimento, que vai sofrer alguma complicação. Não é uma sentença. Tá? O que você precisa e o que eu normalmente me comunico com os pacientes o diabetes vai forçar você a ser saudável. O que é que todo mundo tem que ser e que não é? Saudável, que a gente deixa para depois. O diabetes vai cobrar que você seja agora. Agora. Não tem negociação, Ele né? não tem negociação. Ele vai falar assim, agora você tem que ser saudável e acabou. E o que é ser saudável? A gente já sabe, mas vamos ouvir de novo. Eu e você que está aí ouvindo a Band News, a gente está falando de diabetes. A gente sabe, mas é bom a gente ouvir do doutor. O que a gente precisa fazer, doutor, para ter uma vida saudável? Vida saudável ele envolve vários aspectos, né? O conceito de saúde ele é bastante amplo. Mas de uma forma bem resumida, a gente pode falar o quê? Você ter uma vida tranquila, com... Essa parte está difícil, hein, com doutor? estresse controlado, o sono, uma rotina de vida adequada, ou seja, um sono no tempo adequado, naquele mesmo horário, você dorme, acorda, você faz sua atividade física diária, não ser sedentário, evitar bebida alcoólica, tabagismo de jeito nenhum, evitar ao máximo a alimentação industrializada, são os multiprocessados, os embutidos, que a gente já tem estudo que mostra que aumenta risco de câncer, assim como o tabagismo, o cigarro. Você tem um bom relacionamento com as pessoas, né? Você buscar também uma parte da espiritualidade que é fundamental. Eu não estou falando aqui de religião, mas você tem uma conexão, né, com a sua vida, com seus projetos de vida, com o seu futuro. Então, são aspectos que, diante desses estresses que a gente tem do dia a dia, que a gente acaba sendo exposto, a gente consiga ao máximo chegar ao final do dia vivendo o momento, né? Não vivendo o passado do que passou, não ficar sofrendo pelo futuro que ainda não veio, mas viver o momento ali que você está com sua família, ou com seu cãozinho, ou com seja o que for, e você ali viver cada momento a sua hora para que você não tenha esses distúrbios, esses sofrimentos. O corpo fala, né, doutor? O corpo da gente responde. Exato. Eu acho que a gente vive uma vida assim tão corrida e faz muita diferença quando a gente olha para a nossa saúde como uma tarefa mesmo, como algo que a gente tem para fazer. Não dá para esperar sobrar tempo para cuidar da saúde, né? De preferência, dentro da realidade de todo mundo, de cada um, porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua realidade, né? Mas dentro da realidade de cada pessoa, a gente conseguir colocar como algo para fazer, e de preferência logo no começo do dia, nem que seja dar uma caminhada no seu bairro, Sim. ali, né? Não precisa, não posso academia, dá uma caminhada, dá uma respirada, bebe mais água, come mais fruta, né? Para a gente ter esse equilíbrio. Perfeito. Agora, voltando para diabetes, doutor,
existem 2 tipos de diabetes, né? Tipo 1 e tipo 2. Queria que o senhor explicasse para a gente como cada uma acontece, né? Como cada uma se apresenta no corpo do paciente e como é o tratamento de cada um. É o mesmo tratamento ou são caminhos diferentes? São caminhos diferentes. O diabetes tipo 2, que é esse que atinge a maior parte da população, que está muito relacionado à obesidade, sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, né? Alimentação um pouco saudável, ela ocorre e a pessoa começa a apresentar uma resistência à insulina. Por isso que acaba ganhando peso, é o mais comum. Ganhar peso, e aí começa a apresentar também algumas alterações na pele que a gente chama de acantose nigrans. Pode ter essas hiperglicemias causando sede, aumento de micção, né, urina. Então, a causa do diabetes tipo 2 é ambiental. O diabetes tipo 1 ela tem uma outra etiologia, que é uma doença autoimune. O que é isso? O corpo ele produz alguns anticorpos, assim são células de defesa do corpo. Assim como a gente tem uma infecção e a célula vai lá e protege o nosso corpo, por algum motivo, algumas células de defesa são produzidas e ela começa a inflamar a célula beta do pâncreas, que é responsável pela produção de insulina. Essas células beta começam a sofrer morte e aí deixam de produzir a quantidade suficiente de insulina para controlar a glicemia do paciente. Então, são 2 caminhos, porque o diabetes tipo 1, ele começa já com o que a gente chama de insulinopenia, precisa fazer a reposição da insulina já desde o início dos sintomas, e os sintomas eles são mais graves, pode ter cetoacidose, porque a glicemia se eleva e ele não tem como aproveitar a energia da glicose que vem da digestão dos alimentos para o corpo. Então, o corpo, você pode comer um monte de coisa, um monte de doce, um monte do que for, mas o corpo, as células do corpo não conseguem se alimentar porque o açúcar ele fica, assim, de uma forma simplificada, fica só no vaso sanguíneo, fica no sangue. Ele não consegue entrar na célula para alimentar o corpo. Então, a pessoa começa a emagrecer. É diferente do diabetes tipo 2, que ele começa a ganhar peso. É mais comum ganhar peso, porque ele tem excesso de insulina. Já o diabético tipo 1, ele tem falta de insulina. Então, o diabetes tipo 1, ele começa a usar a medicação insulina já desde o início do diagnóstico, e o tipo 2, ele começa com medicações orais comumente. Então, começa com algumas medicações mais comuns, metformina, as sulfas, que são medicações que são encontradas no SUS. Agora, doutor, tem muita tecnologia envolvida no tratamento, assim, da diabetes, né? Assim, o que a gente vê hoje, eu falando aqui como uma pessoa leiga, mas tenho, assim, contato e sei que existem tecnologias mais avançadas, até algumas maquininhas ali que já ficam fazendo a medida, enfim, é toda uma tecnologia. É muito bom quando a gente vê a tecnologia a serviço do bem-estar, da saúde. Então, eu queria que o senhor trouxesse novidades aí, o que é que tem de mais novo no mercado, nesse acompanhamento, que não significa que a pessoa não tem que ser saudável, não é só ir para a tecnologia, viu, gente? Você que está ligando seu rádio agora, estou conversando sobre diabetes com o Dr. Vitor Almeida, ele que é endocrinologista, é diabético também, compartilha com os pacientes dele essa vida com saúde, com diabetes, mas eu queria ouvir sobre a tecnologia. Vamos lá. O diabetes, ele depende da tecnologia. O diabetes que eu falo, a doença, o tratamento do diabetes. Em 1920, 21, mais ou menos, foi descoberta a insulina e começou a produção industrial desse hormônio. E a partir dali, a sentença de morte que o paciente tinha, porque não existia medicamento para o diabetes, ela mudou. Então, o tratamento do diabetes ele começou já com tecnologia, desde o início, né? E a gente fez 100 anos da insulina agora em 2021. Uma revolução, né, doutor? Uma revolução. Nessa última década, nas 2 últimas décadas, né, de 2010 para cá, a gente teve muita tecnologia envolvida, não só tecnológica, assim eu falo de device, mas também de moléculas de controle, de tratamento do diabetes. Falando de device, hoje a gente tem bombas de insulina com autorregulação. A gente tem os sensores de insulina, esses que você falou, que coloca no braço, e a pessoa consegue aferir
como está a glicemia ali durante 14 dias, durante as 24 horas, e consegue ver essa glicemia em gráficos. Então, O próprio hoje, paciente pode ir fazendo esse o controle. próprio paciente, Nossa, no que próprio maravilha. celular dele, Ai, gente, que muito facilidade! bom, muito bom. Fantástico. E isso mudou a história de muita gente, né, do controle do diabetes. Antigamente, para você descobrir se sua glicose estava alta ou Tinha que ir não, no médico, tinha que fazer o exame de sangue, eu imagino. Ou aquele de furar o dedinho. antes disso ainda fazia o teste da urina também, Nossa, muito tá? Que difícil. aí se mudasse a cor do teste, é porque o diabético, se a gente estiver falando de diabetes tipo 1, ele precisa ver se está com excesso de insulina, com excesso de glicose, se o açúcar está alto, para tentar fazer a correção. Naquela época que não existia glicosímetro, eram feitos testes na urina. Se tivesse saindo açúcar na urina, mudava a cor, então ele falava, estou com açúcar alto, deixa eu corrigir aqui. Hoje isso acontece praticamente na hora, de forma instantânea. Então ele olha quanto é que está a glicemia dele no exato momento e consegue fazer a correção da glicemia e com isso evitar as complicações da doença. Então a parte de tecnologia, não só eletronicamente falando, né? Ela vem avançando muito. Hoje a gente tem dispositivos de bomba de insulina que dá uma liberdade muito boa para o paciente, porque ela conversa com o sensor. Então a bomba de insulina, se perceber que o açúcar está muito alto, ele começa a introduzir mais insulina para tentar corrigir. E inversamente também, se estiver baixando muito para evitar que tenha uma queda, o que a gente chama de hipoglicemia, ele começa a diminuir a dose da insulina, tentando manter a glicose do paciente dentro de um range, né? Que hoje a gente fala muito de manter maior parte Dentro do de um tempo. padrão ali de saúde, né? Exatamente, de concentração de açúcar, que vai evitar as doenças, as comorbidades relacionadas ao maltratamento do diabetes. Que podem ser, no maltratamento, quais comorbidades? O mais comum são as doenças cardiovasculares, é o infarto, é o AVC, e os microvasculares, que é a doença renal, é a doença do fundo do olho que a pessoa pode desenvolver uma cegueira, né? Então, são amputações também, são muito comuns no passado. Eu gosto de deixar isso claro, no passado, porque hoje, com tanta tecnologia, se o paciente se cuida, ele vai prevenir todas essas complicações. O que o paciente não pode é virar as costas. Fingir que não tem. Não pode. Olha, o doutor está aqui para lembrar para a gente que bom que a gente tem toda essa tecnologia, que bom que a gente tem profissionais tão cuidadosos, atenciosos, disponíveis também para fazer esse cuidado. Doutor, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Quem estiver ouvindo a gente em casa, no rádio, ou estiver acompanhando a gente no canal do YouTube, como é que faz para lhe encontrar, para saber mais, para ir mais fundo, até para ter um acompanhamento, se necessário? Ótimo. Eu tenho YouTube, eu tenho um Instagram, Dr. Victor Almeida. Eu tenho YouTube também, Dr. Victor Almeida. E tem um site também para vocês que tem lá um blog, temos artigos lá falando de diversas doenças, que é www.drvictoralmeida.com.br. Excelente, doutor. Quero te agradecer demais a presença aqui, os esclarecimentos. Aprendi muito, eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente também aprendeu bastante. E é isso, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Sim. E é muito bom saber que tem disponibilidade aí de tratamentos e de cuidados para uma vida cheia de saúde com diabetes. E o senhor, o maior exemplo disso, é maravilhoso. O cartão de visita é o próprio médico que vai atender. Que coisa boa. Saúde e volte sempre, a casa é sua, viu? Obrigado, Renata. É uma satisfação estar aqui. Lembrando aí a todos que nos ouvem que a gente está no finalzinho do Outubro Rosa, vamos nos cuidar, ajudar as mulheres aí a ter o seu autocuidado, a buscar o tratamento e a prevenção do câncer de mama. Maravilhoso, doutor. Veio aqui, deu serviço, explicou pra gente tudo e ainda lembrou do Outubro Rosa. É maravilhoso esse entrevistado. Obrigada, viu? Volte sempre. É uma honra estar aqui. Você, minha amiga, também vai fazer sua mamografia, viu? Eu tenho 40 já, você que tem 40 anos, a partir dos 40 anos, indicação de mamografia vai fazer a sua, tá? Vamos cuidar da nossa saúde. Band News Entrevista vai dar uma pausa bem rapidinha, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco eu volto com mais convidados, tá bom? Fique aí, não saia daí.
Band News Entrevista de volta. Você tá vendo que o programa de hoje está um pouquinho mais longo, ganhei mais tempo para conversar com você, para a gente começar a nossa manhã de sábado bem informados e com convidados especiais. Hoje a gente está num sábado, numa manhã de sábado, falando de saúde, falando de autocuidado, falando desses movimentos que a gente precisa fazer para se cuidar, né? A gente vai vivendo, o tempo vai passando, a gente vai precisando cada vez mais olhar com atenção para a nossa saúde. Meu terceiro convidado de hoje é o Dr. Cláudio Falcão, que é cirurgião da coluna. Segunda visita do Dr. Cláudio aqui. É sempre um prazer ele receber para falar de saúde da coluna, que é esse centro do nosso corpo que mantém a gente de pé e que é super importante para a nossa saúde. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Renata. Um prazer grande estar aqui de volta na Band News. Você deixa a gente bem à vontade para discutir um assunto tão importante, né? Porque saúde da coluna a gente fatalmente conhece alguém dentro de casa, ou vizinho, ou no trabalho, alguém que sofre, infelizmente, ainda por conta disso. Mas eu volto a falar, sofre de graça, porque a gente tem um arsenal de tratamento tão grande que não justifica mais estar convivendo com dor. Ai, é boa notícia essa. Eu queria começar fazendo essa pergunta, assim, que eu acho que todo mundo hoje sente uma dorzinha na coluna, né? É porque a gente senta com a postura um pouco, né, duvidosa, é porque pega peso de qualquer forma, enfim. Muito tempo na frente do computador. Quando é que uma dorzinha de coluna deixa de ser uma questão simples que a gente pode resolver até com atividade física, com a melhora postural, e passa a ser uma questão que precisa de uma atenção médica maior? Como é que a gente percebe esse ponto de mudança, doutor? Isso é extremamente importante, Renata, porque é o seguinte: dor ao longo da vida você vai ter, né? E particularmente 90% da população em algum momento da vida vai ter dor na coluna, isso é fato, é estatisticamente já comprovado. Tem 10% de abençoados que não vão sentir ter dor na coluna. a grande minoria. Ai, gente. E aí é o seguinte, quando essa dor começa a ter uma duração maior do que 12 semanas, que é em torno de 3 meses, quando essa dor começa a incapacitar a sua vida, a mexer com suas atividades de trabalho, a mexer com o convívio social, aí sim deve acender um alerta de que aquilo ali não é o normal. Porque eu costumo falar, a dor tem um lado bom da dor. Ela chama a sua atenção para dizer que tem algo que não está funcionando bem naquele teu eixo que é a coluna. E cabe a você cuidar e não negligenciar. Então, quando essa dor dura mais do que 3 meses, quando essa dor mexe com sua qualidade de vida, no ambiente de casa, no convívio social, no trabalho, aí você tem que se preocupar. Quando eu digo se preocupar procura um médico, vai investigar o que é que está acontecendo, né? Porque quanto mais tempo você conviver com essa dor, fica mais trabalhoso, fica mais chato. Sim. E vai ocorrendo uma coisa extremamente chata para quem tem dor crônica, que é o que a gente chama de sensibilização. O que é isso? O cérebro da gente ele vai se sensibilizando para aquela dor. Então, ao longo de 3 meses de dor crônica, fatalmente, pelo menos a metade das pessoas já começam a desenvolver episódios de ansiedade, de quadros depressivos. Nossa, doutor. Então cria aquela bola de neve que vai ficando mais trabalhoso de ser resolvido, né? Porque a gente não veio aqui para viver pela metade, né? A gente está aqui para viver nossas plenas capacidades. Então, o corpo da gente vai falando, né? Se está rolando uma atrofia, vou usar essa palavra aqui, não sei se no dicionário médico é a correta, mas se a gente está atrofiando, se a gente não está conseguindo fazer o movimento da melhor forma para o nosso corpo, a nossa saúde mental também começa a refletir isso, né? Isso e a é gente fato. vai ficando mais triste mesmo. E um vai alimentando o outro. Então a dor crônica alimenta a ansiedade, que alimenta a depressão, que também alimenta a dor. Então você tem que quebrar o ciclo, né? E essa coisa de quebrar o ciclo, doutor, é difícil porque eu imagino que a maioria das pessoas que vai normalizando, vai empurrando com a barriga, vai curtindo essa dor e tentando aí de formas, toma um remedinho e tal, com medo mesmo de buscar o médico, é porque tem envolvendo o universo da cirurgia da coluna um medo muito grande, né? É uma cirurgia que quando a gente fala é como uma cirurgia cardíaca, tem alguns procedimentos médicos que no nosso imaginário trazem assim um medo maior. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Como é que está hoje em dia a tecnologia, como é que está o procedimento para uma cirurgia da coluna? Justifica a gente ter tanto medo assim desse procedimento?
Perfeito, excelente colocação, Renata. Vê só. Para tranquilizar as pessoas, apenas 10% dos pacientes que têm dor crônica na coluna vão precisar de alguma intervenção, de algum procedimento. Ou seja, 90% não. Então, assim... Calma, pode ir no médico tranquilo. Isso, de 10 pacientes, um vai precisar de algum procedimento para tratar aquela dor crônica. Quando a gente fala de procedimento na coluna, a gente lembra da época dos avós da gente, que você operaria a coluna, iria ficar um período grande de cama, um período grande afastado. A realidade é outra, mudou. Eu creio que a cirurgia de coluna foi das áreas de cirurgia que mais evoluíram nas últimas 2 décadas, pelo menos. Então, assim, quando o paciente não melhora com tratamento conservador, ou seja, a medicação, a reabilitação, mudanças de hábitos de vida, e ele precisa de alguma intervenção, então a gente sempre começa das intervenções mais simples, que são os procedimentos minimamente invasivos, que a gente chama. Então são procedimentos percutâneos, com duração de 20, 30, 40 minutos, muito rápido. Recebem alta no mesmo dia, e a gente vai evoluindo. Então tem os procedimentos percutâneos, e aí chegou no grande X da questão na cirurgia de coluna, que é uma realidade já no mundo, não é futuro, que é a cirurgia por endoscopia da coluna, que é uma cirurgia que a gente faz por vídeo, e a gente consegue tratar mais de 90% das doenças de coluna, tipo hérnia de disco, aquelas artroses dos idosos. Então, assim, é uma cirurgia que veio para revolucionar, com uma incisão minúscula, uma incisão de 8, 10 milímetros, onde a gente opera por uma câmerazinha de vídeo, olhando o monitor, deixa o nervinho solto, deixa a medula solta, tira o excesso do que está atrapalhando ali, e na grande maioria das vezes o paciente tem alta no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. É inacreditável, doutor. Se você ligou seu rádio agora, eu estou aqui conversando com o doutor Cláudio Falcão, que é cirurgião da coluna. A gente está falando sobre as novidades aí nesse universo da cirurgia de coluna. E ele está aqui me dizendo que cirurgias que antigamente eram grandes cirurgias, com incisões muito grandes, com tempo muito grande de recuperação do paciente, hoje podem ser feitas de uma forma mais tranquila, com incisão pequenininha. Então isso traz muito mais qualidade de vida e isso diminui esse medo, esse susto quando alguém recebe essa indicação de cirurgia, né, doutor? Isso mesmo, veja só. Quando a gente operava um hernia de disco há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você fazia uma incisão de 8, 10 centímetros, tinha um descolamento grande de músculo, um trauma muscular grande, um trauma ósseo grande. O pós-operatório realmente era doloroso, muita limitação. A partir do momento que a gente resolve isso com incisão de 8, 10 milímetros, então você tem um pronto restabelecimento às suas atividades sociais, atividades de trabalho, ao seu ritmo de vida. Então a finalidade é uma só. É resolver o seu problema, né? E fazer com que o quanto antes você tenha a sua qualidade de vida restabelecida. Sim, resolver o problema, né, doutor? E nesse pós-operatório, assim, pacientes que passaram por cirurgia de coluna, eles podem praticar atividades normais, pode fazer atividade física normal? Quem gosta de uma atividade física um pouco de mais alto impacto, que às vezes até acaba precisando da cirurgia de coluna por conta disso. O povo do crossfit, o povo, enfim, não sei, que faz atividades aí mais intensas. Pós-cirurgia de coluna, pode voltar a esse tipo de atividade? Pode sim, pode sim. A finalidade é você voltar a ter sua vida, né? Claro, o período que você vai voltar para determinada atividade vai depender muito de qual seja a atividade. Mas eu tenho vários pacientes operados de cirurgia de coluna, particularmente de endoscopia da coluna, e que são lutadores de jiu-jitsu, fazem crossfit e estão competindo e tocando a vida normal. E com mais segurança, inclusive, porque já foi corrigida aquela questão, perfeitamente, né? Perfeitamente. Doutor, as questões de coluna, elas acometem mais os homens ou as mulheres? Uma pergunta, é uma curiosidade pessoal. Veja só, é quase que meio a meio, com a leve predileção por mulheres. As mulheres têm uma prevalência maior da doença degenerativa da coluna. Mas, na prática, é quase que meio a meio. E já foi o período também que a doença da coluna era privilégio do idoso. Acabou-se.
Era a minha próxima pergunta, doutor, porque quando a gente fala de coluna, a gente pensa assim, é um desgaste que vem da vida, mas a vida também mudou muito, né? A maneira da gente estar no mundo, a quantidade de horas que a gente passa sentado. O senhor sente que isso tudo também no seu consultório refletiu e vem refletindo, assim, essa mudança de vida, do modo, do estilo de vida da gente tem aumentado a quantidade de problemas de coluna? Sim, isso é fato. A mudança do hábito de vida foi a cereja do bolo para esse boom, né, da doença da coluna de uma forma geral. Porque doença na coluna sempre existiu. A gente sempre ouviu, desde criança, que um tio, uma tia, um avô, uma avó, um vizinho, um amigo, um parente tem problema de coluna. Mas parece que a gente vive uma epidemia, entre aspas, de uns 5 anos para cá, e isso é fato. Até porque esse ano, 2025, as doenças da coluna já são, no mundo, a maior causa de afastamento de trabalho. Já superou a virose, a famosa gripe. Nossa, isso é muito... Eu lembro que a última vez que o senhor esteve aqui, a gente falou desse assunto, e você está chegando agora, a gente está falando de problemas de coluna. Eu estou aqui com o doutor Cláudio Falcão. E ele está me dando esse dado aqui surpreendente de que é um impacto na economia muito grande mundial, né? Os problemas de coluna afastam mais pessoas do trabalho do que a gripe, a virose. Mas é que a gente também tem uma postura duvidosa. Eu estou falando, a gente é todo mundo, né? Muitas horas na frente do computador, nos ambientes de trabalho, muito tempo no celular. Isso vai impactando na saúde da nossa coluna, Não tenha dúvida. A questão da postura é extremamente importante. A questão do uso do smartphone ou da tela, né, principalmente com a coluna cervical, a coluna do pescoço. A gente tem visto uma crescente grande de problemas na coluna cervical, que a gente, quando falar de problema da coluna, a gente só falar de lombar, basicamente. Mas está tendo uma crescente absurda de cervical por conta do uso do smartphone, da tela. A vida toda está ali, né? Não só a questão de diversão, como de trabalho. É fazer um relatório, é fazer uma determinada atividade. É responder uma mensagem no WhatsApp. Isso. Então, assim, você obrigatoriamente vai adotar uma flexão forçada da cabeça. Sim. E o que vai contra a curvatura natural da coluna. A gente está sentindo que está todo mundo com o pescoço um pouquinho mais para frente, né, doutor? Isso, O que a gente pode fazer? Porque, assim, usar o celular menos, a gente tenta, não é simples, mas dá para fazer, diminuir a quantidade de horas. Mas do ponto de vista da atividade física, tem alguma atividade mais específica que ajuda nessas correções da postura? Particularmente em relação à coluna cervical, existe uma atividade chamada RPG. Reeducação postural global. Global, justamente. Ela minimiza esse impacto do uso contínuo do smartphone e da tela. Minimiza, não é que vai resolver, mas minimiza. O ideal é você usar o smartphone, a tela, na sua linha de visão. Levantar ele. Isso. Mas normalmente a gente está fazendo aqui curvado, Isso. né, doutor? O que na prática é quase que inviável. Até porque é perigoso. Imagina você na rua andando com o celular na altura dos olhos. Você vai também... tropeçar, vai cair, vai bater em alguém. Exato. Você consegue minimizar isso trabalhando no escritório, no seu consultório, no seu ambiente de trabalho, você consegue minimizar. Mas no dia a dia, às vezes em casa, você trabalhando em casa, ou no escritório em casa, é complicado, é muito difícil. Então o RPG ele tenta dar uma minimizada nesse impacto, né, da alteração da curvatura cervical, dessa tensão da região de cintura escapular, que é essa cintura do pescoço. Mas eu acho que o mais importante é essa reeducação da gente saber usar a tela, né? E eu acho que também, assim, aqueles alongamentos, parar um pouquinho, porque às vezes, assim, tem muita coisa importante para fazer na tela e tem muitas coisas que a gente não precisa e que a gente vai ficando um pouco viciado, né? É mais difícil hoje em dia a gente ter momentos de vazio. Antigamente, agora eu vou falar aquele momento assim, antigamente era melhor, nem acho, eu acho que cada tempo tem seus desafios e suas alegrias, mas a gente sustentava mais o vazio, a gente sustentava ficar numa fila do banco, a gente sustentava ficar num consultório médico, conversava com a pessoa que estava do lado, pegava uma revista. Hoje em dia a gente não consegue sustentar o vazio, a gente precisa preencher todos os vazios. Isso. E o celular está na mão o tempo todo para nada. Acho que muitas vezes a gente está com o celular na mão é para fazer nada, é só para ver se chegou mais uma mensagem, se chegou uma notificação, mas não tem tanta urgência assim. Acho que também olhar para o uso do celular do ponto de vista assim, intelectual pode ajudar na questão física, né? Para a gente cuidar mais da saúde da coluna. Não tenha dúvida, e a conta chega. Chega lá no consultório, lá vai, socorro, doutor Cláudio. Porque qual o problema? Você usa o smartphone
pelo menos 6 horas por dia. É muito tempo, né, doutor? Uma coisa é você fazer isso eventualmente ao longo do dia. Outra coisa é você viver em cima, ter essa função. Eu costumo falar sempre para os pacientes, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. A gente não pode ser refém dela. Né? Então, o smartphone é uma ferramenta absurdamente importante. É difícil viver e conviver sem ele, concordo, mas tem que saber usá-lo. Né? Você tem que usar a seu favor e não deixar ele ser o imperador, né? Ele ditar a regra de tudo, ditar tudo, porque vai dar problema. É questão de tempo. É questão de tempo. Vou falar em tempo, doutor. A gente está chegando ao final do nosso programa. Quero lhe agradecer demais a sua presença aqui. Quem está ouvindo, quer mais informações, quer saber também como ir ao seu consultório, cuidar da saúde da coluna, onde é que pode lhe encontrar? Bem, deixa eu dizer, eu tenho um Instagram que é extremamente educativo, elucidativo, para tudo em relação às doenças da coluna. Os problemas mais frequentes, as dúvidas, mostro muito procedimento, mostro muitas cirurgias, então é bem educativo, é o @Dr. Cláudio Falcão. Vou falar de novo, @Dr. Cláudio Falcão, você pode acessar aí agora no seu celular, a postura, coloca o celular na altura do olho e segue aí o doutor para ter mais informações. E se tiver algum problema, quer passar por uma consulta, quer analisar, é interessante, a gente tem o telefone. Pode falar, do consultório, que é o 71 99630 7001. 99630 7001. Pronto, você já pode anotar aí, entra em contato com o doutor. Se não deu tempo de anotar, você entra lá no Instagram, manda uma mensagem para organizar e cuidar da sua saúde, da sua coluna. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. É sempre um prazer lhe receber aqui. A gente aprende muito. Obrigado, Renata. Obrigado a todos da Band. É um prazer grande estar aqui, tirando a dúvida de um assunto que é tão corriqueiro e importante, né? A gente ajuda muito dessa forma. Com certeza, e a gente que agradece, viu? Olha, o Band News Entrevista vai ficando por aqui. Espero que você aproveite sua manhã de sábado, seu final de semana, com cuidado, com saúde, cuide de você. Nosso encontro de segunda a sexta é ao vivo, lá no Band Mulher, 1h30 da tarde. E no próximo sábado a gente se encontra aqui no Band News Entrevista. Espero você, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.